desespera. Sem essa palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera em desespero. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia, uma ótima semana para todos nós, para vocês, na atividade lucrativa, na atividade espiritual, na adoração, no serviço a Deus, no serviço ao próximo. É algo maravilhoso. E nós vamos começar novamente pela palavra. É sempre muito bom. Muito embora nós saibamos, vocês sabem muito bem, a maioria entende, que um grande número de pessoas não se satisfaz com as Escrituras. Há muitas pessoas que não se satisfazem com as Escrituras. É como se precisasse de uma coisa desconhecida. As Escrituras, em parte, é esta coisa desconhecida, porque a Bíblia é tão profunda quanto os oceanos. Eu tenho mais de meio século de contato, leitura e oração, e pregação e lições, e ainda não entendo quase nada. Então, a Bíblia Sagrada é um livro muito profundo. Não procure, não se deixe atrair por coisa nova, estranha, porque a coisa nova e estranha, como a indicação é forte nesse sentido, vai te levar para um mundo estranho, para uma coisa estranha. Então, procura apresentar-te a Deus, procura conhecer, procura entender a palavra de Deus e não faça como o apóstolo Paulo. Não se aborreça de ouvir a mesma palavra, nem de ler a mesma palavra, nem de falar da mesma palavra. Porque em cada ação desta, lendo, ouvindo ou falando, tem algo novo pela qualidade das Escrituras, pela natureza das Escrituras. Como a palavra do Deus vivo, ela tem esta função. Então, vamos ler a palavra de Deus novamente. Lucas 18, mas esse texto é Lucas 18, versículos 35 a 43. E nós vamos ter aqui a história belíssima, conhecidíssima até que ponto? Até certo ponto, que é a história do cego de Jericó. Isso é de uma profundidade que cada versículo daria uma mensagem. Eu posso fazer isso para a glória do meu Deus, pelo conhecimento que tenho neste mais de meio século buscando a palavra. Então vamos à leitura. Aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus.
Eu vou me fixar no último versículo porque é muito importante, mas aqui nós teríamos como aprender muita coisa nesse texto. Por exemplo, no versículo 35, que é o primeiro da leitura feita, diz que o cego estava assentado e mendigando. Eu podia fazer este videozinho aqui só sobre a condição de um mendigo. Você não é mendigo, eu não sou mendigo, não tivemos a tristeza de mendigar, mas a gente conhece razoavelmente a vida de quem pede, de quem depende da caridade pública. Então, o versículo 35 daria um vídeo. No versículo 36, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Também dá um vídeo, porque quando nós identificamos algum movimento, a gente pode, sim, e deve tomar conhecimento do que é que está acontecendo. Bom, daria outro vídeo no segundo versículo, que é o versículo 36. No 37, disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Aqui também, apesar de ser só uma expressão, só uma frase, este versículo 37, também dá um vídeo. Porque você passar por Jesus de Nazareno, por Jesus Nazareno, e Jesus de Nazaré passar por você, traz oportunidade. Isso é maravilhoso. No versículo 38, diz que ele clamou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui também daria para a gente gastar o tempinho e fazer um vídeo. Aqui. Por quê? Porque realmente toda nossa necessidade, todas as nossas pendências ou carências, elas podem sim ser satisfeitas no Filho de Davi, no Senhor Jesus, o Filho de Deus. Filho de Davi era a identidade de Jesus, o Filho de Deus humanizado. E o cego tinha conhecimento que Jesus era da descendência, da casa de Davi, portanto, era Deus visitando o seu povo, restaurando as suas promessas. No versículo 39, nós temos aqui a questão do povo repreender. Ainda hoje tem gente que não tolera nosso barulho, nosso louvor e tal. É claro que tem coisas que a gente não tolera pela qualidade. Eu, para orar, não preciso estar fazendo barulho e perturbando os outros. E eu, para cantar, devo ter noção de valores e importância para não estar cantando baboseira, bobagem, besteiras. Mas aqui, no versículo 40, também temos a condição de fazer um vídeo. Porque, apesar do Senhor Jesus ter ouvido, quem sabe, à distância, mas ele parou. Significa que o Senhor também quer dar atenção a você e a mim. É só clamar. Se você parar diante de Deus, clamando socorro, pedindo ajuda, Ele para sim para te ouvir, para te ajudar, para te socorrer. É a palavra que nos ensina isto. No versículo 41, a pergunta de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele rapaz, aquele cego: que queres que te faça? Quem está com fome quer comida, quem está com sede quer beber água, quem está caído quer se levantar e quem é cego quer ver. Era muito natural, apesar dele estar mendigando, ele não pediu pão. Ele pediu uma coisa que só o filho de Davi, só o Messias, só Jesus Cristo podia fazer por ele: restaurar a sua visão, ou lhe dar visão, porque aqui não fica claro se este homem era cego de nascença. Eu quero ver aí o Senhor Jesus disse que ele ia ver. O Senhor Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Então, tudo nesse
pequeno texto é maravilhoso. E no último, que é o versículo 43, onde eu deveria ter me detido mais, me deter ainda, é que ele viu de imediato, e logo viu, e vendo, sendo beneficiado pelo Filho de Deus, o seguiu, e seguiu o Filho de Deus glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, também dava louvores a Deus. Então, qual a função dos milagres? Os milagres, em qualquer fase da nossa vida e em qualquer época da história da igreja, milagres não é para alavancar seitas e denominações. Milagres, quando ocorrem, é para a glória de Deus. Quase todos que buscam um milagre são induzidos a acreditar que foi aquela organização, aquele indivíduo que fez. Mas, se ocorre um milagre de fato, quando ocorre um milagre de fato, a finalidade do milagre é a glorificação do nome do Senhor. É a glória que o Senhor recebe pelo feito, pelo milagre realizado, e o encorajamento para outros carentes de milagres recorrer ao Senhor, suplicar ao Senhor, pedindo, buscando um milagre. E o nosso Deus não mudou. O homem mudou muito. Antigamente, só para você ter uma ideia, os religiosos, principalmente os monges e outros religiosos, para ler a Bíblia, eles lavavam as mãos, acendiam uma vela, alguns botavam uma luva para pegar nas Escrituras. Era um cuidado exagerado ou um pensamento que a Bíblia era tão santa, é tão santa, que ele não deveria ter contato direto, um contato manual. Precisava desta asepsia e destas proteções. Na verdade, só um pensamento religioso, a Bíblia é a palavra de Deus, os agentes, os ajudantes, os homens que trabalhavam nas sinagogas, pegavam um rolo daquele de um lado para outro, porque era muito difícil, também muito pesado, para se fazer uso das Escrituras, e não tinha misticismo naquilo. Tinha respeito. Não misticismo, tinha respeito. Mas, na verdade, esta palavra que eu estou falando, dos cuidados exagerados, era pela ignorância. Ignorância. Fizeram da Bíblia uma coisa proibida, uma coisa absurda, e era santa demais, que o povo não podia ter contato. O que é santo nas Escrituras é o teor, é a mensagem, é a transmissão da palavra divina. O livro você pode usar sim. É bom ter a higiene e ter as mãos limpas e proteger o livro, já que trata-se da palavra de Deus. Mas eles faziam, era das Escrituras, uma coisa sacra, exagerada, e impedia que as pessoas recebessem o benefício do conhecimento, da leitura, do prazer de ler a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus pelas Escrituras e falar com Deus pela oração. Este cego, ele foi abençoado, teve a sua vida transformada, tudo porque ele creu, ele ouviu, ele perguntou. Nós temos todas estas oportunidades. Ouvir. Não entendeu? Perguntar.
É ouvir, perguntar, se certificar e, consciente desta grandeza que é a palavra de Deus, o amor de Deus, a revelação do Senhor, agradecer a Deus, louvar a Deus, bendizer a Deus. Ele viu de imediato, após o encontro com Jesus, ele seguiu a Jesus no percurso que Jesus ia fazendo, ia glorificando a Deus, e o povo, vendo isto, também glorificou. É maravilhoso. Que Deus possa abençoar os meus irmãos, os meus amigos, os nossos ouvintes, nossos ajudadores, que todos possam louvar a Deus, bendizer a Deus, glorificar a Deus, após se certificar que está servindo e seguindo ao Filho de Deus, o Senhor da Glória. Então, vamos fazer a nossa intercessão. E eu diria, a minha intercessão hoje é novamente pelos meus filhos na graça, os meus amados irmãos, indivíduos alguns que eu apresentei ao Senhor quando nasceu, outros que eu apresentei à igreja para ser auxiliares da palavra de Deus, outros que eu apresentei ao ministério para serem ungidos, ministros, e a minha intercessão por estes que o Senhor me confiou para cuidar deles, para ajudá-los. Querido Deus, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela vida, pela salvação, pela tua bondade e tua grande graça, Senhor, nos ajudando, nos socorrendo, nos cercando de cuidados. Abençoa os meus irmãos. Toma em tuas santas mãos cada vida, a tua igreja no Brasil e no mundo. E agora, Senhor, eu te apresento os meus alunos, ex-alunos e os obreiros, ó Deus, que tu me deste a graça de indicar para o santo ministério, como auxiliares, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, abençoa os que estão no exterior, na obra missionária. Guarda os meus irmãos, os teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.